Paz, eu quero partilhar uma pequena mensagem com todos. Irmãos, eu quero falar quando alguém fala de Deus e a sua vida não mostra Deus. Então eu quero falar sobre alguém que fala de Deus, mas que a sua vida não mostra Deus, não mostra aquilo que ela fala. Então eu vou dar o meu exemplo. Eu entrei em uma igreja evangélica há talvez já 5 ou 6 anos. E então eu frequentava muito poucas vezes. Era raro eu ir. Mas quando eu ia, eu sempre guardava alguma coisa na palavra. Então o que é que acontecia? Eu já me achava mais do que os outros. Muitas vezes eu chegava a estar no meio dos meus amigos, no meio dos colegas, de pessoas que conhecia. E então eu queria falar de Deus. Eu queria falar de Deus. Falar como é Deus, quem é Deus, o que é que nós temos que fazer para Deus. Então eu tentava dar lições de moral aos meus amigos, aos meus colegas. E então quais eram as respostas que eu ouvia? Irmãos, eu era envergonhado por Satanás. Ele me envergonhava. Eu abria a boca para falar de Deus. Mas a minha vida, ela estava toda errada. Eu lembro-me que muitos me diziam assim: como tu podes falar de Deus? A tua vida está toda errada. Como tu podes falar de Deus a alguém? Falas, mas olha para a tua vida, olha aquilo que tu és, olha aquilo que tu fazes, olha aquilo que tu dizes. E então eu lembro-me claramente das pessoas que me diziam isso. E eu sentia raiva quando eles falavam isso. Eu sentia mesmo raiva. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E sabem, todas essas palavras que me falavam estavam certos. Eles estavam certos, eles tinham razão. Quem era eu para falar de Deus? Quem era eu para invocar o nome de Deus? A minha vida era uma vergonha. Estava enterrado no pecado. A minha vida, uma vida carnal, viciado, cego, escravo da carne, amarrado. Quem era eu para falar de Deus? A minha vida era uma vergonha. Não fazia aquilo que eu falava. E ainda criticava aqueles que se levantavam contra mim, aqueles que falavam mal. Eu ainda tentava, ainda questionava aqueles que se levantavam contra mim a dizer: não, então estás a falar de Deus, falas de Deus, mas a tua vida não mostra. Eu não gostava, eu não aceitava, porque a verdade confronta, a verdade dói. Ninguém gosta de ouvir a verdade. E eu também não gostava. Muitos se levantavam e eu não aceitava. Mas sabe o que se chama, irmãos? Ignorância. Falta de conhecimento. Falsa conversão. Tolice. Ignorância. Só há um ano atrás, irmãos, eu me converti genuinamente. Só há um ano atrás eu me converti genuinamente, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de verdade. Ou seja, fui sincero diante de Deus. Só há um ano atrás. Quando eu comecei a envolver na obra de Deus, a buscar Deus a 100%, a buscar Deus em sinceridade, ou seja, com o coração limpo, onde eu me comecei a aprofundar na oração, onde eu me comecei a aprofundar na palavra de Deus, ou seja, a querer aprender mais, a querer mais de Deus, a ter sede e fome de Deus, a crescer no temor de Deus, a crescer no conhecimento de Deus, a crescer na sabedoria de Deus. Hoje eu entendo o que é falar e não fazer. E o falar e fazer
Então, eu já passei pelos dois lados. Eu já falei e não praticava. Mas agora eu falo e pratico. Agora eu falo e pratico. A palavra de Deus diz: aquele que me ama é aquele que me obedece. Ou seja, eu posso falar de Deus, mas se a minha vida não mostra obediência, eu não amo a Deus. Eu posso até falar de Deus, mas se eu não mostrar obediência, eu não me converti genuinamente. Eu apenas engano a mim próprio, assim como eu me enganava antigamente. Quando eu me enganava no passado, eu não queria ouvir as pessoas, mas elas estavam certas. Então eu já passei pelos dois lados. Hoje, irmãos, eu agradeço a Deus pelo que sou. Eu agradeço a Deus pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida. A obra que Deus tem feito na minha vida, a mudança, a transformação. Irmãos, não porque eu seja mais do que ninguém, não porque eu seja mais do que tu, eu não sou mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém. Nada disso. Mas porque hoje em dia eu sei, irmãos, eu tenho a consciência claramente tranquila, porque hoje eu sei o que é abrir a boca para falar de Deus, o que é abrir a boca para testemunhar de Deus e ser justificado pelas minhas obras, pelo meu dia a dia, na minha rotina, da minha vida. Não somente dentro da igreja, mas também lá fora. Então, eu hoje, irmãos, eu sei o que é abrir a boca, testemunhar e pôr e fazer aquilo que eu falo. Aquilo que a minha boca fala, eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então, hoje eu sei o que é abrir a boca para falar de Deus, para testemunhar de Deus e ser justificado pelas minhas obras, no meu dia a dia. Mas a verdade, irmãos, é que não adianta a gente falar. Não adianta a gente falar, não adianta a gente abrir a boca. A fé, ela tem que ser justificada. A fé, ela precisa ser justificada pelas obras. A fé, ela precisa ser posta em prática no nosso dia a dia. Não só pela boca, irmãos. A fé não é somente pela boca, mas através de ações, através de atos. Que adianta, irmãos, eu abrir a boca e minha vida não mostrar aquilo que eu falo? Como eu posso ter crédito com as pessoas? Como eu posso ter crédito com as pessoas que estão me ouvindo? Elas não vão querer ouvir. Elas não vão querer me ouvir. Elas não vão aceitar aquilo que eu falo. Como podem elas querer me ouvir se a minha vida não mostra aquilo que eu falo? Então essas pessoas, elas vão me desprezar. Elas vão me censurar, pois elas não me vão querer ouvir. E então é o que está acontecendo com muita gente hoje em dia. Com muita gente que diz que é cristã, com muita gente que diz que é convertido, com muita gente que diz que é filho de Deus, com muita gente que está dentro da igreja. É o que está acontecendo, também aconteceu comigo. A verdade, irmãos, é que as pessoas, elas não vão querer ouvir. Elas vão querer ver. Elas precisam de ver. Tu não és, eu não sou aquilo que eu falo, eu sou e tu és aquilo que tu fazes no teu dia a dia, aquilo que tu praticas. Hoje, irmãos, eu sei o que é abrir a boca. Hoje eu sei o que é abrir a boca. E a minha vida, ela tem que mostrar aquilo que eu falo. Isso vai implicar, irmãos, a pessoa parar para me ouvir. E realmente eu vou ter crédito diante da pessoa. Ela vai pensar, não, realmente aquilo que ele fala para mim, aquilo que ele fala, ele faz na sua vida. Ele faz no seu dia a dia. Não, realmente aquilo que ele fala para mim, ele faz. Então eu estou a ser justificado pelas minhas obras. E Deus é glorificado pelas minhas obras. Deus não é glorificado pela minha boca, Deus é glorificado pelo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Deus não é glorificado pelo aquilo que sai da tua boca. Deus é glorificado com aquilo que tu fazes no teu dia a dia. Então isso vai me dar crédito diante das pessoas. Deus é glorificado pelas nossas obras e não pela tua boca. Então,
essa pessoa ela vai olhar para nós e ela vai querer ouvir. Então ela vai ter ali o coração aberto para nos ouvir. Se a minha vida, se aquilo que eu falo, eu faço no meu dia a dia, então a pessoa ela vai estar ali. Ela vai querer ouvir aquilo que tu tens para dizer. Ela vai querer ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Ela vai querer ouvir. Ela vai estar ali de coração aberto para ouvir. E hoje, é assim que nós temos que proceder, é assim que nós temos que agir. Essa pessoa ela vai querer a nossa companhia. Ela vai querer nos ouvir até ao fim. Então, hoje quando eu falo na minha vida, hoje quando eu falo, eu reconheço que a minha vida antigamente ela estava completamente errada, ela estava toda errada. Então, eu sabia que estava, hoje eu sei que estava pecando contra Deus, hoje eu sei que estava invocando o nome de Deus em vão, porque eu era ignorante, porque eu tinha falta de conhecimento, porque eu não conhecia a palavra de Deus, porque eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar, mas hoje eu conheço Deus, hoje eu conheço a palavra de Deus, hoje eu tenho intimidade com Deus, hoje eu tenho comunhão com Deus, hoje eu entendo. Antes eu estava cego, mas hoje eu entendo aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus exige de ti e de mim. Então, antes eu era envergonhado, eu me envergonhava a mim próprio. A Bíblia, ela nos alerta a nós a não invocarmos o nome de Deus em vão. Porque Deus não é qualquer pessoa. Deus não é qualquer pessoa. Deus não é qualquer. Não. Deus é Deus. Deus é separado. Deus é perfeito. Deus é santo. Então quando nós invocamos, quando nós declaramos com nossa boca o nome de Deus, quando nós invocamos o nome de Deus, nós precisamos entender aquilo que nós estamos a invocar. Alguém que é o Criador do céu e da terra. Alguém que é o Criador de todas as coisas. Então, nós estamos invocando o ser máximo, o ser perfeito, aquele que não tem falhas, aquele que é santo, separado. Então, para nós falarmos de Deus, para a nossa boca abrir para falar de Deus, a nossa vida precisa mostrar primeiramente Deus. A nossa vida precisa mostrar Deus. A palavra de Deus, ela continua a nos alertar. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Sede santos, porque eu sou santo. Então aqui o próprio Deus ele nos está alertando para nós termos o cuidado de o invocar. Para nós não o invocarmos em vão. Se eu vou falar de Deus, se eu vou falar de alguém que é santo, então eu devo ser diferente do mundo. Eu devo ser diferente. Eu devo mostrar diferença. Ou seja, eu devo ser diferente do mundo. Porque assim eu terei crédito diante de Deus e diante das pessoas que me ouvem falar de Deus e que olham para a minha vida no meu dia a dia. Se queres falar de Deus, a tua vida ela deve mostrar Deus. Se tu queres falar de Deus, então a tua vida tem que mostrar Deus. Senão, fecha a boca e não fales. Senão, fecha a boca e não fales. Porque quando tu invocas Deus, tu estás a invocar alguém que é santo. Alguém que é perfeito. Então, a tua vida ela mostrar Deus. Ela deve mostrar Deus. Quando tu invocas Deus, tu tens que mostrar que a tua vida é de Deus, que tu serves a Deus, que tu amas a Deus, que tu amas o teu próximo, que tu guardas os mandamentos de Deus, que tu obedeces à palavra de Deus. Se queres falar de Deus, deves mostrar fé, e não somente fé, mas sim obras, porque a fé sem obras ela é morta. Então a tua vida ela precisa mostrar fé, obras, amor, misericórdia, compaixão, perdão, paciência, mansidão. Bom, ela deve mostrar que tu és pacificador. Ela deve mostrar Deus. Ela deve mostrar novidade de
vida. Tu deves andar em novidade de vida, em contramão do mundo. Tu deves ser diferente, agir diferente, vivendo diferente, falando diferente. Porque só assim terás crédito diante de Deus e diante das pessoas. Só assim as pessoas elas vão estar de coração aberto para te ouvir. Elas vão querer ouvir aquilo que tu tens para dizer. E então tu vais poder semear a palavra de Deus e irás ser semeador do reino. Da palavra de Deus. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Para ser luz e sal e para ser semeadores da palavra de Deus, para ser cooperadores, ministros e profetas de Deus nesta terra. Nós estamos aqui como estrangeiros, nós somos como peregrinos e estrangeiros, nós estamos aqui por um tempo. Então, que nós possamos falar de Deus e mostrar Deus. Que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração e que a nossa vida ela possa realmente mostrar Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.